Ok, nós já voltamos. Nós lemos no primeiro bloco o texto que vai do capítulo 25, versículo de 19 a 26, que vai contar justamente o nascimento dos dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Eu quero me apegar um pouquinho nesses dois irmãos, que são gêmeos, e que no primeiro bloco Maíla até colocava que eles já nasceram meio que um disputando o lugar do outro. Maíla, essa história de pegar no calcanhar pode ter sido uma bela figuração, que é o contador de histórias da Bíblia, né? O nosso exegeta e agiógrafo, pode ter colocado como uma simbologia para contar realmente quem desses daí ia tomar a preferência, no caso, né? De seguir a história do povo de Deus. Como explicar isso melhor, essa preferência antecipada? Então, a gente diz assim, Deus tem os seus preferidos e seus escolhidos. Isso. E desses dois irmãos, qual que era a linha de direito? Quem sucedia o pai era o primogênito. Uhum. Então, nesse caso, quem deveria ter a linhagem a partir dele seria Esaú. Que nasceu primeiro. Mas o próprio texto já alerta... Dá uma dica. Que o mais novo, um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, o próprio texto já vai falar. Nesses dois irmãos, o mais novo é que vai ser o escolhido por Deus. Que é, no caso, Jacó. Claro que tudo figurativo, essa questão mesmo que você coloca... mas mostra realmente aí que Deus dá a linhagem a partir do mais novo. E como que isso acontece? Acontece assim, o pai deveria abençoar um dos filhos, que seria o filho mais velho. Mas Rebeca, que é a mãe, Rebeca quer que Isaac, já velho, já idoso, já não enxerga muito, ele abençoe Jacó, que é o preferido dela. Aí a gente vê assim, mas é só preferido dela? Não, é preferido de Deus também. Então ela faz uma artimanha aí em que Isaac vai realmente abençoar Jacó, o filho mais novo. Antes mesmo, Esaú troca essa primogenitura dele com aquela história do prato de lentilhas. Uhum. Que na verdade, também é uma figuração para mostrar, olha o que vai vir depois. Sim. Ele não deu valor à primogenitura dele. Então, se ele já abriu mão, agora a mãe entra como um instrumento aí para fazer com que a bênção seja dada a Jacó, o filho mais novo. E lembrar que o filho mais velho, ele tem direito ser o primogênito, tem direito também a maior parte da herança. Dupla parte. Dupla. Não é dividido assim, por exemplo, você tem 3, 4 filhos, tudo que você tem é dividido por igual. Ah, não, lá não, né? É como se dividisse em três e ele tivesse duas partes. Duas partes, então. E é bonita, é uma história que está sendo contada. A gente fala, essa história aconteceu em torno de um ano 1700, mais ou menos, antes de Jesus chegar. Mas está sendo escrita na época do rei Salomão, em torno de 940, por aí. Então, é uma história construída, contada, que vai falar a partir de como que nasceu dois povos. E aí mostra pra gente algumas lições. A primeira lição é que Deus, então, tem esses preferidos e eleitos. Segunda lição, Deus dá a Esaú a primogenitura e o direito de receber a bênção, mas ele mesmo não dá valor a isso. Então mostra para nós que mesmo Deus tendo os seus escolhidos, nós precisamos dar valor ao que nós temos. Ele jogou fora isso, ele abriu mão. E quando a gente abre mão de alguma coisa, Deus tem um plano, então Deus vai arrumar outro caminho para fazer esse plano dele acontecer. Tem gente que vende até a própria vida por porcaria, por uma banana, a gente fala, né? Isso, então essa história se repete. Não podemos esquecer que aqui a história já vem contando o perfil de Rebeca.
que era uma mulher detalhista, generosa e tinha um coração grande. Ela, com certeza, já tinha visto nesses 2 filhos aquele que teria o perfil para ser realmente indicado por Deus. Né? Então, daí, a gente achar que Rebeca foi uma trapaceira, talvez não. Talvez ela tenha tentado até ajudar os filhos no discernimento do que seria a sua melhor vocação, que é o que a mãe faria hoje, né? E lembrar sempre, quem que está na condução dessa história? Deus. Então, se Deus está nessa condução, e Rebeca é um instrumento. Deus aqueceu o coração de Rebeca, com certeza. Para fazer isso acontecer. E aí, o que acontece? Esaú fala lá no texto que ele era muito peludo, né, cheio de pelos. Isaac precisava abençoar Jacó pelo desejo de Rebeca. Ela, então, põe uma pele sobre Jacó, leva até Isaac. Isaac olha, não, mas a voz é a voz de Jacó, mas a pele, os pelos são de Esaú. Não, então eu abençoo. Mas, na verdade, estava abençoando Jacó. Uma vez dada a bênção, está dada. Não se volta atrás. Não se volta atrás. Então, Jacó é abençoado e é a partir dele, então, que a gente vai ter essa descendência. Desses 2 irmãos, Deus nunca despreza nada, porque de Esaú, mesmo não tendo a bênção, Deus vai formar também uma grande nação a partir de Esaú, né, Amelinha? Isso. Lá aqui, qual a citação que aparece? No Gênesis 25, versículo 30. Olha lá. Sim, que vai dizer aqui. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Isso. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de progenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de progenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de progenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de progenitura. Então, e dele vai nascer a nação chamada Edomitas. Isso, os Edomitas. Os Edomitas. De Jacó, os israelitas. Né? Então, Deus E é usa uma historinha montada para dizer como é que começa, né? Essa tentativa de explicar o surgimento dos povos, né? Daquela região. Então, entra agora em cena a história de Jacó. A história de Jacó, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar que vocês estejam conosco no nosso próximo programa, porque vamos iniciar esse novo capítulo dessa nova temporada, para que a gente possa conhecer. Então, Jacó também vai envolver uma série de acontecimentos que nós vamos entender o dedo de Deus no caminho de tudo isso. Mas antes, eu quero dizer para vocês, procurar ler os nossos livros. Eu quero aqui sugerir um deles, que está aqui. São livros que vão auxiliar o entendimento, o conhecimento, reforçar tudo isso que nós estamos dizendo. Esse aqui é a resistência de Ruth e das mulheres. Ruth, nós vamos quase daqui a pouco falar sobre ela. Mas se você já quiser procurar ler, seria muito interessante. São livrinhos não muito grossos, bem fininhos, né? Uma leitura fácil, uma letra ótima de se ler. Esse aqui, por exemplo, foi escrito por Neuza Maria de Lazari. Então, são livros do CEBI, que é o Centro Bíblico, né, que a Melinha, nossa professora aqui, coordena, trabalha, é uma das atuantes fervorosas lá do CEBI, e que está à disposição de todo o povo de Deus que quiser estar ali para aprender e conhecer. Assim como a Maíla, que está à frente do nosso EDAP, Escola Diocesana de Agentes de Pastorais, né, Maíla? Sim. Que também está à disposição para a formação de todos aqueles que quiserem. Depois nós vamos colocar também uma chamadinha a mais no nosso programa Página Bíblia a respeito desses 2 grandes empreendimentos bíblicos e da nossa diocese. Portanto, se você já quiser ir adiantando, tem esses outros 2 aí também, que no próximo programa eu vou falar um pouco mais detidamente sobre eles. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, conhecendo um pouquinho mais dessa história de Rebeca, e de toda a sua descendência, formação de todo o povo de Deus que começa lá atrás, em Abraão, que vai seguindo até chegar
em Maria, a nossa última das matriarcas, que vai fechar com selo de ouro a nossa grande história. Então, fiquem com Deus e até nosso próximo programa, Páginas da Bíblia.